Olá, meu nome é Pedro Nari, eu sou do canal de Psicanálise Cristã, um instrumento que Deus nos deu para resgatar vidas. E neste vídeo quero falar com vocês um assunto até bastante importante, como você pode aprender a aguentar pressão, ficar calmo em qualquer situação da sua vida, onde existe uma certa tensão emocional e de repente muitas pessoas não sabem lidar com essa questão de pressão. Então, se você gosta desse tema, por favor, já dê o joinha, dê o like, dê o dislike, faça seus comentários depois desse vídeo para que a gente possa aí selecionar e acatar suas sugestões a respeito de novos temas que possam estar te ajudando aí, você, as pessoas que você conhece. Pois bem, nesse vídeo eu quero falar com você então sobre como desenvolver sua inteligência emocional, como você controlar suas emoções, ter nervos de aço, né? Que muitas vezes tem pessoas que não aguentam absolutamente nada e de repente ela se sente fragilizada, ela se sente incapaz, ela tem uma ideia negativa que ela não consegue enfrentar a vida, sempre em diversas situações, levando à construção de uma personalidade. E essa personalidade muitas vezes fica tão enraizada que na minha infância eu ouvia assim que pau que nasce torto, morre torto. E como psicanalista cristão, e como cristão, eu descobri que isso não é verdade e a gente pode mudar, né? Muitas pessoas falam que não se muda a personalidade de uma pessoa, mas nesse vídeo e neste canal a gente pode observar que nós podemos sim mudar, não só em nome de Jesus, onde nós começamos a aprender sobre os ensinamentos da Bíblia e o que Jesus tem a nos ensinar a respeito de como nos transformar em pessoas que possam enfrentar leões, né? Então eu costumo citar aqui como Davi enfrentou Golias, aquele homem gigantesco, frente a uma dificuldade imensa que a maioria dos homens estavam ali morrendo de medo, e ele, um sujeito franzino, pequeno, se tornou um grande líder de Israel, bem como Moisés, né, enfrentando um deserto, ficando anos no deserto, com milhares de pessoas ali queixosas, se queixando, achando que ia entrar numa barca furada, seguindo esse líder, e de repente ele se manteve estável sob pressão. E diversos outros personagens, como Estevão sendo apedrejado, sentindo as dores na carne física, e mesmo assim ele aguentando essa pressão de ser morto a apedrejamento, bem como outros apóstolos, dos 12 apóstolos, 10 morreram assassinados e eles estavam ali mantendo firmes e fortes. Então diversos personagens bíblicos ultrapassaram diversas dificuldades nas quais eles se mantiveram nessa firmeza emocional, nessa garra, né? Daniel na cova dos leões, né? E ele dormiu uma noite inteira lá com os leões e se manteve sob controle emocional, bem como seus amigos que foram jogados na fornalha. Então, os primeiros cristãos que foram ali perseguidos pelos romanos, pelos judeus, pelos fariseus, e que se mantiveram firme e forte em sua fé, na sua convicção. Como você poderia se transformar nessa pessoa que no dia a dia você consegue então enfrentar gigantes, enfrentar batalhas? E não é só lendo a Bíblia muitas vezes que a pessoa fala, cara, o Senhor é o Senhor dos exércitos, nada me derrubará, mas de repente vem uma marolinha e você, eu e ali nós começamos a sofrer aflições, muitas vezes faz que nem Pedro, né? Quando Jesus disse a Pedro, você mesmo vai me negar 3 vezes, antes do galo cantar você vai me negar, né? Então, e de repente estava lá Pedro negando a Jesus Cristo, e muitas vezes pequenas pressões faz mudar você das suas convicções, dos seus objetivos, dos seus propósitos. Então, como você pode desenvolver essa personalidade firme, forte, capaz, vencedor, olhando para os ensinamentos de Jesus e também transformando a renovação do entendimento da vossa própria capacidade. Então, se esse tema te interessa, por favor, fique até o final e nós vamos estar falando para vocês
dicas valiosíssimas de como você transformar a sua personalidade. Então, vamos lá, gente, já aperta seu like, aperta seu dislike se você não gosta desse tema, faça seus comentários. Pois bem, eu quero descrever aqui para vocês 3 características básicas que eu dividi entre várias características, mas eu quero trazer 3 características muito comuns aqui na clínica psicanalítica, onde a gente descobre a verdadeira raiz do problema dessas pessoas através do acesso ao inconsciente. Por que a gente está falando do inconsciente? Porque aqui é um canal de psicanálise e não existe coisa melhor do que você investir no conhecimento, mas no conhecimento de si mesmo, aquilo que está no seu cérebro, aquilo que está na sua mente, aquilo que está no seu inconsciente que você não tem acesso, pois saiba que hoje, através da neurociência, nós temos a capacidade de acessar essas memórias inconscientes. O que está no nosso inconsciente que tanto nos atrapalha? Pois bem, Romanos capítulo 7, Paulo descreve: todo o bem que eu quero fazer eu não faço, todo o mal que eu não quero fazer, sim, eu acabo fazendo. Então eu quero enfrentar um leão, eu quero enfrentar um gigante, que pode ser o meu trabalho, pode ser uma dívida que surgiu na minha vida, faz uma pressão e eu fico me derretendo, eu acabo me irritando, brigando com a minha esposa porque eu fiz dívida ou ela fez dívida, e por causa de uma dívida, de repente eu me perco emocionalmente, eu não suporto estar devendo para ninguém. Da mesma forma, eu não suporto chegar atrasado e ali aquela pressão que o trânsito parou e de repente fica tudo travado e eu começo a ficar desesperado, inquieto, eu não consigo ficar sentado no carro, saio buzinando, eu não aguento pressão nem de um trânsito parado. De repente tem aquela pessoa que fala: cara, eu não aguento muita pressão, eu tenho um compromisso amanhã de uma reunião que eu tenho que expor um trabalho físico, e aquilo se torna um tormento na minha vida, eu não consigo dormir, eu não consigo parar de pensar nesse assunto, eu passo horas em claro porque eu tenho que apresentar um trabalho na segunda-feira, então sexta, sábado, domingo é aquele momento horrível, né? Porque toda segunda-feira eu tenho uma reunião com a chefia e eu tenho que apresentar um caso, eu tenho que apresentar um trabalho, eu tenho que mostrar resultado. E por mais que eu seja um cidadão extremamente capaz, extremamente ali consciente das minhas capacidades, mas me vem uma angústia, um medo, uma insegurança. Parece que o medo me acompanha eternamente. Eu tenho medo de tudo, eu tenho medo de errar, eu tenho medo do que as pessoas estão falando a meu respeito, do que eles vão falar se eu disser tal coisa. E isso, só de imaginar as pessoas olhando torto para mim, eu não consigo olhar para a cara das pessoas, eu não consigo pensar, aquilo me embaralha a minha mente e eu não suporto pressão. Como é que eu posso transformar esse caráter? Como é que eu posso, na verdade, fazer o que a Bíblia nos ensina, né? Colher o fruto do Espírito Santo, que é ter paz, ter domínio próprio, ter benevolência, mansidão e não ficar irritado, porque de repente em todas as situações eu falo que eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa agitada, eu não paro quieto, de repente eu roo unha, eu fico coçando o nariz, eu fico coçando a cabeça, eu tenho vários trejeitos que me denunciam que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, que tem uma pressão interna muito grande, e as pessoas falam: calma, 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 e eu não consigo ficar calmo, né? Então essa situação é bastante comum na prática. E aí, como você pode transformar essa sua pessoa, uma pessoa dócil, uma pessoa ponderada, uma pessoa que consegue conversar calmamente, parece que a vida dá uma desacelerada e você consegue olhar para o problema olhar para você, e você consegue raciocinar com clareza e não vem aquela angústia, não vem aquele aperto no peito, você não sente mais nenhuma palpitação, você olha para suas mãos, elas não estão tremendo e você consegue falar: uau, eu não tenho mais medo. E toda vez que eu aprendo uma coisa, como lidar com determinada situação, parece que eu consigo ficar mais calmo. E eu já disse uma dica aqui: nenhum problema que você esteja passando, ela não tem solução. Muito pelo contrário, pode ser que você não tenha solução, pode ser que você não pensou na solução. Pois bem, isso me remonta a Steve Jobs, criador da Apple, do iPhone,
onde ele começou a idealizar essa tela que não existia, de teclar na tela e através da tela eu passar a mão, e a tela do touch, de você conseguir mudar aquilo através de uma tecla, né? Eu não preciso mais de nenhuma tecla física, mas pode ser no mesmo monitor que eu esteja aqui tocando, né, no monitor, e ela vai mudando a imagem. Pois bem, ele idealizou isso, ele foi buscar pessoas que tivessem a capacidade de buscar e resolver problemas. Muitas vezes o problema não está com você, aliás, está com você, mas você não tem a solução. Então, a primeira dica: nenhum problema tão grande que não tem a solução. Todo problema tem uma solução. E se você está passando por algum problema, aprenda a resolvê-la. Então, a primeira coisa, diagnostique qual é o seu problema e vai atrás da solução. Pode ser que você não saiba, mas Deus pode trazer uma pessoa para te ajudar. E aqui, muitas vezes, eu tenho problemas que eu vou ajudar as pessoas que estão sofrendo pressão do ponto de vista jurídico. Então, você sempre tem um amigo na sua igreja, pode ter um pastor, alguém que seja advogado, que possa te orientar juridicamente. Se é questão de dívida financeira, tem muitas pessoas que fazem cálculos de como você saldar a dívida, se a sua empresa está lá na falência. Eu já ouvi dizer de quem orienta aí os empresários falidos: abre falência e você vai ter um tempo para você respirar, porque o banco vai corroendo aquela dívida imensa na sua cabeça e você fica desesperado, né? Essa pressão imensa que é tão grande que você não sabe lidar. Mas saiba que tem pessoas que são especializadas em te ajudar. Então, no corpo de Cristo, na igreja, nos lugares, sempre tem gente que são especialistas em resolver problemas, e essa pessoa pode te dar uma mão para resolver essa pressão. Então, tenha certeza de uma coisa: nenhum problema não tem solução. Todos os problemas têm solução. Pode ser que não esteja na sua mente, mas saiba de uma coisa: você pode aprender a lidar com o problema. Essa é a dica número 1. A dica número 2, muitos dos problemas que você já resolveu, aprendeu a resolver. Então, o conhecimento colocado na prática se transforma em sabedoria. Então, muitas vezes você tem medo porque você tem insegurança, você nunca resolveu aquele problema. Mas quando aparecer alguém e fala: cara, vamos por esse caminho, eu vou junto com você, e você consegue resolver, quando você olha para trás, você fala: uau, eu tinha medo disso. Nossa, que coisa estranha, né? Hoje eu vejo que é tão simples, né? Então, quantas vezes você já olhou para as coisas que você achava que era difícil, de repente você aprende, você resolve, e aquilo te traz um alívio muito grande? Pois saiba que Deus não quer que você fique parado. Deus é um Deus de renovo. Deus traz sempre um problema para você resolver, e quando você resolve, toda essa sua dúvida se transforma em sabedoria. Então aprenda com a sua vida, e quanto mais cabelo branco você vai tendo, a gente vai aprendendo a resolver problemas ao longo da nossa vida, e você vai adquirindo sabedoria. Então, essa é a dica número 2. A dica número 3 que eu quero deixar com vocês aqui, que é muito importante: a maior parte dos medos que nós temos, e aí a gente vê em forma de pressão, opressão física, né? Angústias, dores, medos. A gente evita de olhar para o problema, então eu fico lá querendo fugir do problema, mas o problema está ali, eu tenho que resolver. Então, tente olhar de frente, mas se está tão difícil, né? Vá e busque ajuda para saber por que aquele problema é tão grande para você, e para outra pessoa pode não ser tão grande. Tanto é que as pessoas falam: nossa, você está com medo disso, vamos junto, vamos resolver. Só que se você vai resolvendo um problema, vai surgindo outro, esse medo de resolver o problema nem sempre é o problema. Ele é apenas um gatilho emocional para as coisas que você nunca aprendeu a resolver desde a sua infância. Então, na raiz do problema que hoje você vê com uma pressão muito grande, no fundo, essa pressão que você sente é Deus querendo te ensinar e limpar esse lado negro da sua mente, da sua consciência, onde você vê problema muitas vezes onde realmente não existe, né? Então, por isso a psicanálise cristã, nós temos um método Onari de acesso ao inconsciente de uma maneira bastante eficaz, eficiente e rápida, e muitas pessoas ali conseguem chegar na raiz do problema. E esse medo geralmente é um medo infantil. Por que medo infantil? Quando Paulo, na primeira
carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala sobre o amor. Então, 1 Coríntios 13, no verso 11, ele fala: quando eu era menino, eu pensava como menino, raciocinava como menino, tinha medo de menino, hoje eu cresci, eu tenho que encarar a vida como um adulto. Mas o menino está dentro de você, a menina está dentro de você, aquele medo infantil está dentro de você. E quando a psicanálise veio para acessar esse medo infantil e você ressignificar esse medo, dar um novo significado, você vai transformando então a sua personalidade. Aquele cidadão que no início tinha medo de tudo, insegurança em tudo, começa a se transformar numa fortaleza. Então, quando você usar a Bíblia e tiver uma verdadeira experiência com Deus, por isso a psicanálise cristã, um dos objetivos nossos é que você tenha uma experiência com o Deus da Bíblia, que é o Espírito Santo, porque isso é uma promessa de Jesus em Atos dos Apóstolos: aguarde que o Espírito Santo virá e que ele fará as obras do meu Pai. Então, ou seja, Deus vai enviar sim o Espírito Santo para que você, através dele, consiga vencer, que é esta voz de Deus dentro da sua mente. Mas não é a voz lá da sua infância, que você ouviu lá que você é incapaz, que você é burro, que você não pode, e tudo não podia, tudo era muito difícil, e a criança se sente capaz, e aí esse medo infantil te acompanha até hoje. Então, a psicanálise cristã veio para justamente auxiliar você a tirar esse medo que é inconsciente, você não tem consciência dele, mas o medo vem em forma física, então você sente no corpo físico, e aí você adota um comportamento, ou sempre você está brigando, lutando, e no fundo você está com medo. Ou você está fugindo, evitando as coisas, e no fundo você está com medo. Ou muitas vezes esse medo é paralisante, ao invés de você pegar o renovo de Deus, você, como é novo, você fica congelado e não vai para frente. E essa pressão que vem dentro de você, no fundo, pode ser Deus querendo te empurrar para o renovo, e você está com o freio de mão puxado ali, e pisando no freio do pé, da mão, e Deus tentando empurrar para frente, e você está atrasando a sua evolução mental e espiritual. E aí você fala: cara, Deus me ajuda, me ajuda. E quanto mais você ora para que Deus te ajude, mais ele tenta te empurrar, e você está com o freio de mão puxado, porque você está com medo. E se isso está acontecendo com você, você pode procurar um ambulatório social aqui do Instituto Onari, no site institutoonari.com.br, e se inscrever. E o ambulatório social é onde os alunos aqui da Escola de Psicanálise Cristã, em formação, vão te atender com o maior carinho. E, claro, você pode procurar também os profissionais que trabalham aqui na clínica, né, para que você acesse esse medo inconsciente, para que você possa ter acesso a isso, e você descobrir isso, gente. Então, não fique aí parado, não fique aí achando que não tem solução. O mais importante é você saber que sim, todo medo, toda insegurança, aquela pressão que você sofre, acha que não vai conseguir mudar isso, parece que você sempre fica com esse medo, essa insegurança, qualquer pressão te desvia dos caminhos. Então não seja mais essa pessoa, invista em você, vai atrás, acredita que você pode mudar. E seja bem-vindo aqui ao canal de Psicanálise Cristã, acione o sininho, nós vamos sempre falar com temas relacionados às questões mentais, à questão psicanalítica e à questão dos ensinamentos de Jesus. Então não ande ansioso por coisa alguma, vai lá, leia Filipenses 4, né? Sonda ali se tudo é certo, tudo é correto, se tudo é de Deus, aquilo tem que te impulsionar para frente. Se mesmo assim você sondou o coração e você está com medo, é porque o medo tem uma raiz traumática do passado. Então, até o próximo vídeo e até mais. E acione aí o like ou dislike se você não gostou, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas e faça os comentários aqui embaixo para que eu possa postar mais conteúdos semelhantes a esse. Um grande abraço a todos e até o próximo.